Allora, ieri abbiamo avuto una live molto bella perché abbiamo avuto il mio mentore, il pastore Rebecca Hubig, che è stata meravigliosa e ha parlato dell'importanza del discepolato, anche di chi poteva discepolare i propri figli, dandoci già una entrata per chi avremo oggi. Oggi noi avremo tra un pochino due ragazzi fantastici. Uno è Israel Subirà, che è figlio nonché del pastore Subirà, e Priscilla Huber, figlia del pastore A.B. Huber. Immaginate che loro hanno sempre sognato di fare sposare i due, ma non potevano assolutamente interferire, e che io ho detto: non preoccupatevi, posso interferire io. E li ho invitati tutti e due in una conferenza youth perché potessero predicare. Erano piccolini, insomma, c'era già ovviamente il piano di Dio, ma essendo insieme, quindi l'Italia per loro è stata rivelatoria. Io sono stata anche al loro matrimonio, che tra l'altro era il giorno 11 maggio, quindi ho fatto il mio compleanno proprio lì con loro, e oggi loro vivono negli Stati Uniti, a Tulsa, aiutano lì con il Ministero dei Giovani nella loro chiesa negli Stati Uniti. Lei ha studiato, ha fatto l'università in America perché suo papà comunque è americano. Lui sta finendo anche lui di studiare negli Stati Uniti, per adesso vivono lì. Quindi voglio dare del tempo perché tutti i nostri ragazzi si colleghino, perché so che molti ragazzi li amano, molti ragazzi proprio amano seguire. Loro sono due youtuber, sono super e influencers, e stanno influenzando attraverso la musica. Israel suona benissimo, quindi ha fatto delle canzoni che poi vi inviterò a sentire, una più bella dell'altra, una tra l'altro non so quante milioni di visualizzazioni, adesso ci dirà, sono fantastici, e lei pure, quindi influenzano la loro generazione, che è quello che ci vuole, gente che influenzi la propria generazione. Oggi noi li sentiremo e loro ci racconteranno com'è essere invece discepolati dal proprio papà e dalla propria mamma, e noi scopriremo che pro e contro, e come invece è quando, come ha detto il pastore Rebecca, quando hai delle persone che possono influenzarvi. Vediamo se loro sono già online. Parleranno in portoghese e non in inglese perché abbiamo la nostra chiesa. Ehi! Oi, Tudo oi! bom, querido? Tudo Tudo bem? Que bom? saudades, Que pastor. bom Demais. ver Bom vocês! ver você Também. também. Muitas saudades. Então, a nossa igreja do Brasil também, os jovens estão se conectando, então a gente vai Ai, que fazer em Que português, legal! E aí, legal. porque eles pessoal? amam muito vocês. A gente tem uns adolescentes que já entraram aí, que vocês são Ah, que assim, super bacana. influencers para eles e para todo mundo. Eu Ó, sigo também, dou muita risada com vocês. a gente se sente muito honrado. Ai, ai. Gli stavo dicendo che anch'io li seguo, che ci sono tanti adolescenti anche, che avremmo fatto l'intervista in portoghese perché abbiamo anche Campinas, la nostra chiesa in Brasile, che i ragazzi staranno seguendo questa live, ok? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Que uma isso, a honra pra honra é gente. toda nossa. A gente ama tanto vocês e até já estamos vendo os comentários aí do André, do Stefano, da Carol. A gente até manda um Ho oizinho aí, detto, que vi amiamo saudade. così tanto, stiamo già vedendo tutti i comentários. Vocês, assim, tiveram com a gente num período muito bom, que os nossos jovens estavam começando a crescer, então vocês estão na nossa história. Li E, dicevo Ó, e che vocês loro na nossa. sono é nella nostra verdade. storia, perché quando abbiamo cominciato a fare anche il ritiro con gli youth, sono stati uno dei primi ospiti che venivano dall'estero. Muito bom, muito obrigado. Gente, então é assim, ragazzi, adesso lhe faccio uma domanda e traduco. A gente está essa semana falando de discipulado, Uhum. e aí eu faço pontos, todo mundo falando oi. E a gente queria saber como é que é ser discipulado pelos pais, porque, tipo, aqui na Itália, a gente nunca viu ninguém ser discipulado pelos pais. Uhum. Geralmente os pais jogam, não querem um problema, né? Uhum. E vocês são, assim, maravilhosos,
con pais meravigliosi. Allora, gli stava dicendo che praticamente il tema è come essere discepolati dai genitori. Ho detto non è facile, i genitori soprattutto vogliono che altri li discepolino, invece loro sono cresciuti, sono stati discepolati dai propri genitori. Allora lì chiederemo i pro e i contra. A gente queria saber o que é a favor, o que é difícil, pró e contra. Pró e contra. Bom, acho que um dos maiores prós é que nós já temos a convivência, né? Normalmente, estando crescendo, você já tem a convivência com os pais. Allora, una delle cose, aspetta che devo traducire. Una delle cose che è pro è che abbiamo già la convivenza con i propri genitori, quindi li conosciamo bene. E, assim, até um certo ponto, todo pai precisa exercer discipulado com os filhos. E quello che crediamo è che fino a un certo punto tutti i genitori devono esercitare il discepolato con i figli. Agora, essa ordem bíblica não necessariamente manda que o filho também realmente se doe, né, ao discipulado, que é uma decisão. Agora, a obrigação é do pai já de discipular o filho. Allora, è ovvio che non c'è niente nella Bibbia dove dice che oltre ad essere un genitore, per forza deve essere tuo figlio deve essere il tuo discepolo. Quindi di base i genitori devono già discepolare i figli. Però c'è anche quest'altra scelta di essere proprio un mentore del figlio, non solo un papà. Então, realmente, os pais têm que educar os filhos têm que honrar os pais. Agora, se isso acontece numa natureza de discipulado, né, allora, i genitori devono educare i figli e i figli devono onorare i genitori. Ma se questo avviene anche in un'atmosfera di discepolato, então isso aprofunda muito o crescimento espiritual, né, que uma família pode experimentar. Questo invece rende molto più profonda la conoscenza spirituale che una famiglia sperimenterà. Talvez uma das desvantagens seja que pode ser mais difícil, às vezes, abrir dos seus problemas e ser vulneráveis, né, com seus pais. Inclusive, se o problema for com eles. Un problema, una cosa che può essere contro, è che non è sempre facile aprire il tuo cuore e raccontare dei tuoi problemi ai tuoi genitori, soprattutto se hai un problema con loro. Então, eu e a Pri sempre tivemos outros líderes, outros discipuladores que não foram nossos pais também. Quindi io e Priscilla abbiamo avuto anche altre persone che ci hanno discepolato che non erano solo strettamente i nostri genitori. E podíamos, inclusive, até por encorajamento dos meus próprios pais, dos nossos próprios pais, abrir sobre o nosso relacionamento com os nossos pais. E quindi proprio attraverso l'incoraggiamento dei nostri genitori, loro ci dicevano che in questi casi potevamo aprire il nostro cuore con altre persone che ci avrebbero aiutato. Só que nunca é um problema ter vários mentores na sua vida, pessoas que podem estar derramando na sua vida, né? Ha detto, non è mai un grande problema avere anche altri mentori, cioè altre persone che verseranno anche altre cose nella vostra vita. E desde quando vocês começaram a ser discipulados pelos pais, assim, tipo, discipulado mesmo, spiritual? Mi sto dicendo, da quando hanno incominciato ad avere questo discepolato tipo dritto, spirituale, além de educação, cioè oltre l'educazione? Eu acho que quando a gente era mais novos, ainda mais crianças, a gente via muito a educação, como você está dizendo. E conforme fomos ficando mais velhos, eu acho que foi ficando mais claro aquele convite, né? Se preparando, transformando num real discipulado. Allora, ha detto, quando eravamo piccoli c'era tanta educazione. Quando siamo cresciuti, lentamente abbiamo, diciamo che loro hanno preparato già una strada per discepolarci. Acho que uns 12 anos, 11, 12 anos, eles começaram a ser bem mais intencionais, assim, vamos fazer alguma coisa juntos toda semana, cada 15 dias, e conversar, e fazer mais perguntas profundas pra gente. Ha detto, quando avevamo più o meno 12 anni, i nostri genitori hanno incominciato ad essere un po' più intenzionali, del tipo, ok, vediamoci tutte le settimane, ci sediamo e fare delle domande più specifiche della nostra vita. Conforme uma criança cresce e se torna um adolescente, né, eu acho que os desafios, né, que vêm para ir formando a maturidade com a maturidade também crescem. Então, o discipulado, de certa forma, também tem que crescer. Io credo che quando una bambino cresce, inizia ad affrontare altre problematiche, quindi anche il discepolato a quel punto devi poter crescere. Então, quando eu tinha ali os 11, 12 anos, né, agora já entrando na adolescência, meu pai sempre
fazia muitas perguntas. Como você está nisso? Como você está nisso? Sabe? E ele puxava as conversas. Quindi quando io avevo 11 o 12 anni, mio padre mi chiamava per parlare, mi diceva, mi faceva un sacco di domande. Come ti senti così? Come provi questa cosa? Com'è quest'altra cosa? E muitas vezes eu era quase no automático. Não, tá bem, sem realmente pensar, sabe? Mas conforme eu fui enxergando realmente o testemunho do meu pai e percebi o meu desejo de ser como ele, eu comecei a ser mais transparente para realmente poder conversar. Eu percebi que conversar, né, me expor ia me permitir crescer. Praticamente, ovviamente, io facevo una cosa un po' automatica, mi diceva come stai, come vai, io dicevo bene, bene, bene. Però nel tempo, vedendo e ammirando molto mio padre, desiderando di essere come mio padre, ho capito che una chiacchierata mi avrebbe fatto davvero crescere. Eu acho que uma coisa bem legal, quando eu começava a me abrir com minha mãe, às vezes eu ficava tipo, um pouco insegura, né? Será que eu falo isso? Será que eu não falo? E na medida que eu ia experimentando, abrindo, eu via que ela não ficava chateada, com raiva. Ela sabia lidar com o meu problema, me ajudar. Então isso me encorajava a na próxima vez continuar sendo mais aberta, né? Ho detto all'inizio non è stato sempre facile, ero un po' insicura, dicevo chissà se posso aprire e raccontargli questa cosa o piuttosto quell'altro, però man mano che io aprivo il mio cuore, io vedevo che lei non era scandalizzata, ma lei invece era proprio carina e quindi era diventato sempre più facile, dipendendo dalla sua reazione. Então, a reação dos pais é super importante para você ter confiança neles. Li sto chiedendo. Quindi la reazione dei genitori è molto importante perché tu possa avere fiducia in loro. A Bíblia diz, né, que como ferro afia o ferro, também o homem ao seu amigo. Então, se você não se sente confortável, né, se você não sente um ambiente seguro, realmente é muito difícil se expor. Mas se você sente aquela tranquilidade de estar falando com um amigo, com alguém que te quer bem, então isso realmente fica muito mais fácil. La Bibbia ci insegna che l'acciaio, no, uno tocca l'altro, così è anche come l'amico, uno lima l'altro. Quindi è ovvio che se la persona ti tratta bene, ti riceve bene, allora tutto diventerà più facile. Eu acho que, na verdade, uma das maiores explicações para discipulado, a essência do discipulado é a amizade. Io credo che una delle più grandi spiegazioni per l'essenza del discepolato sia l'amicizia. E quando teve assim um momento super difícil que vocês falaram, cara, pequei, pisei muito na bola e tenho dificuldade de falar. Como é que vocês enfrentaram isso? Vi sto chiedendo. E se c'è stato un momento super difficile dove hanno peccato, hanno sbagliato e hanno detto, che difficile affrontare, gli sto chiedendo come lo hanno affrontato. Então, na verdade, tem um livro saindo agora, que basicamente é uma história sobre isso, né? Uma história de discipulado, se chama Mate o Dragão, e fala de santidade. Você que está scrivendo? Isso, já terminou. Che sta scrivendo proprio adesso, guardate, uno spoiler! È un libro che si chiama Uccidete il drago, che parla esattamente del discepolato e soprattutto della santità. Então, eu, na minha adolescência, enquanto realmente lutava, batalhando pela minha santidade, né? Realmente vencer lutas contra as tentações. Nella mia adolescenza io proprio lottato e lottavo per la mia santità, erano le mie lotte dell'adolescenza. Lutando pelos meus olhos, né? Para cuidar do meu coração. Lottavo per i miei occhi, per curare il mio cuore. E muitas vezes eu não estava tendo sucesso nessa luta. Eu estava caindo e eu estava em pecado. Molte volte non avevo successo in questa lotta, stavo cadendo e stavo peccando. Então, eu tive um sonho, porque nesse tempo meu pai me perguntava, você está bem? E in questo periodo mio padre mi domandava, stai bene? E ho avuto un sogno. E eu tinha tanta medo da decepção dele, que quando ele perguntava, eu até queria conversar, mas eu falava, ele vai ficar tão desapontado comigo, né, por ter pisado na bola, que eu não respondia. E quindi quando lui mi domandava, io ero così dispiaciuto di deludere mio padre, che avevo voglia di dirglielo, ma non rispondevo per paura di deluderlo. Então eu dizia que estava tudo bem, mas não estava. Allora gli dicevo, tutto ok, ma invece non era ok. E eu tive esse sonho, onde eu estava numa casa muito velha. E quindi ho fatto un sogno dove mi ritrovavo in una casa molto vecchia. Teia de aranha, buracos na parede. Con ragnatele, buchi nella parete. Um lugar muito assustador. Era un posto spaventevole. E tinha uma criatura, assim, parecia um macaquinho.
que, E c'era una creatura che sembrava una scimmietta que saía e começava a me beliscar assim, che usciva e iniziava a pizzicarmi e voltava pro buraco. e tornava nel suo buco. E eu não conseguia fazer nada a respeito. E io non riuscivo a fare niente a proposito. Mas cada vez que ele voltava, Ma ogni volta che lui ritornava, ele estava maior. lui cresceva. Chegou um momento que aquele macaquinho, né, aquele criatura, tinha um rosto tão demoníaco, estava maior do que eu. Ed era arrivato un momento dove quella piccola scimmietta era diventata più grande di me con una faccia maligna. Com os braços se arrastando no chão agora. E aveva queste lunghe braccia che trascinava per terra. E ele me segurava, e ele meio que fazia cócega, me tormentava, e eu não conseguia fazer nada. E lui mi tratteneva, mi faceva il solletico, mi tormentava e io non riuscivo a fare niente. E no meu desespero, quando eu achei que não tinha esperança, eu escutei uma pessoa subindo as escadas. E nella mia disperazione, quando pensavo non c'è speranza, sento una persona che sale le scale. E essa pessoa derrubou a porta que nem um jogador de futebol americano, assim, que nem um filme de ação, e era meu pai. E questa persona ha buttato giù la porta, come proprio un film così di football americano, e quella persona era mio padre. E a expressão no rosto do meu pai estava quase mais assustadora que o rosto do demônio. E l'espressione nella faccia di mio padre era quasi più spaventevole che la faccia del diavolo. E ele pulou naquele bicho, atravessou a janela com ele, a gente estava tipo no segundo andar, então eles E caíram quindi lui lutando. salta addosso a quell'animale, va giù dalla finestra, eravamo tipo nell'ultimo piano nel sogno, e va giù con quell'animale. Eu vi a minha chance e já pulei logo atrás e continuei lutando junto com meu pai. E quindi ho visto che quella era una chance per me, salto dietro di lui e continuo a lottare insieme a mio padre con quel mostro. Aquele bicho deu no pé como quem nunca mais iria voltar. E quell'animale è fuggito come qualcuno che mai più sarebbe tornato. Quando eu acordei assustado, Quando mi sono svegliato ed ero spaventato, eu sabia exatamente o que o sonho significava. io sapevo esattamente quello che significava il mio sogno. Eu sabia que a casa velha era o meu coração, Io sapevo che quella casa vecchia era il mio cuore, porque eu não estava cuidando bem do meu coração. perché non stavo avendo cura del mio cuore Eu não estava me submetendo ao discipulado. e io non mi stavo sottomettendo al discepolato. E eu sabia que aquele demônio representava a minha luta contra a tentação. E io sapevo che quel demone rappresentava la mia lotta contro la tentazione Que era o meu tropeço com a masturbação. ed era proprio una pietra d'inciampo per me, che era la masturbazione. Então, eu sabia que eu precisava conversar com alguém, que eu não conseguia lutar sozinho. E quindi ho compreso che dovevo parlare con qualcuno, che non avrei potuto lottare da solo. E o sonho me deu uma sugestão bem boa de com quem conversar. E in quel sogno ho avuto una super suggestione buona con chi parlare. Então eu chamei o meu pai. Allora ho chiamato mio padre Falei, pai, eu não tenho sido honesto. e gli ho detto: papà, io non sono stato onesto con te. Você me pergunta se tá tudo bem, eu digo que tá. Tu mi chiedi se va tutto bene e io a te dico tutto bene. Porque eu realmente quero que fique tudo bem. Perché la verità è che voglio che tutto vada bene. Eu queria chegar para você com um testemunho de vitória e não uma história de fracasso. Io volevo arrivare fino a te con una testimonianza di vittoria e non di sconfitta. Mas eu tenho lutado contra isso. Ma io sto lottando contro questo. E eu não sei, eu tenho usado todas as armas que eu conheço, eu tenho orado, eu tenho jejuado, mas eu não sei, eu não tenho conseguido vencer. E gli ho detto: ho usato tutte le armi che conosco, ho pregato, digiunato, ma la verità è che non sto riuscendo a vincerlo. Então, meu pai, Allora il mio papà, um homem, né, vivendo em santidade em muitos anos, un uomo che vive in santità da molti anni, encontrou tantos princípios bíblicos, né, que nos revelam esse segredo. mi ha trovato così tanti principi biblici che rivelano questo segreto. Né? Com tanta compaixão, ele me abraçou, chorando. E con molta compassione mi ha abbracciato piangendo. E começou a compartilhar comigo o que as escrituras diziam.
sobre vencer a tentação. E ha incominciato a condividere con me cosa diceva la Bibbia a proposito della tentazione. E essa vulnerabilidade foi o que mudou a minha história. E questa vulnerabilità ha cambiato la mia storia. Para mim, isso, né, o discipulado faz jus do que as escrituras dizem de que quando eu sou fraco, eu sou forte. Per me il discepolato dice bene le scritture quando dice quando sono debole divento forte. Questo mi rappresenta il discepolato. Quando eu abro as minhas fraquezas, exponho as minhas fraquezas, Quando apro le mie debolezze, sono trasparente con le mie debolezze, eu não luto mais sozinho. non lotto più da solo. Então, eu comecei a realmente caminhar nesses princípios. E quindi ho incominciato a camminare in questi principi. E esses princípios me levaram a encontrar outros princípios na própria Escritura. E questi principi mi hanno portato a trovare altri principi nella propria Bibbia. E resumindo a história, né? 1 Coríntios 10 diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E facendo un riassunto, 1 Corinzi 10 dice coloro che sono in piedi state attenti per non cadere. Eu sabia orar pela tentação quando eu me sentia tentado. Io sapevo pregare per la tentazione quando mi sentivo tentato, Mas um soldado vive sempre pronto para a batalha. ma la verità è che il soldato deve vivere sempre pronto alla battaglia. Não apenas quando a guerra chega em seus portões. Se ele Non espera, solo quando la guerra arriva ai propri portoni, lui è pronto. se ele espera a guerra chegar, ele não tem como se preparar. Perché se una persona invece va a guerreggiare solo quando c'è la guerra, aspetta la guerra e non ha un modo di prepararsi. Jesus nos ensinou a orar todos os dias para que nós fôssemos livres das tentações. Gesù ci ha insegnato a pregare tutti i giorni perché potessimo essere liberi dalla tentazione. Então, eu passei agora a orar e jejuar pela minha integridade sempre. Quindi io adesso prego e digiuno per la mia integrità sempre. Não só isso, mas eu descobri também em 1 Coríntios 10 Non solo questo, ho scoperto anche in 1 Corinzi 10 que Deus não só nunca tenta ninguém, mas que Ele nunca permite que ninguém seja tentado além da sua capacidade de che superar. Dio non solo non tenta nessuno, ma non permetterà mai che una persona sia tentata oltre alle proprie capacità. Uau! Uau! Não só isso, mas a Bíblia diz que Ele mesmo provém o escape. Non solo questo, ma la Bibbia dice che Lui stesso ci dà un modo di uscire. Eu, como um adolescente, estava segurando a minha Bíblia chorando, lendo isso. Io, come un adolescente, trattenevo la mia Bibbia piangendo. Porque agora eu estou vendo a palavra de Deus me dizer que, basicamente, não existe um momento onde eu sou tentado que eu não posso vencer. E quindi incomincio a vedere la parola di Dio che mi dice che non c'è neanche un momento dove io sono tentato che non possa vincere. Não por causa de mim, Non solo per me, mas por causa de Deus. ma per Dio. É por causa dele que eu posso vencer a tentação. È per via di Dio che posso vincere la tentazione. Então, esses e outros princípios, tantas coisas importantes que eu aprendi, né, ali no discipulado e por causa de ter me aberto com meu pai. Quindi questi e tanti altri principi ho imparato nel discepolato proprio perché ho scelto di aprirmi con mio padre. E você continuou sendo... E eu continuei sendo transparente. E io da allora ho continuato ad avere un discepolato trasparente con lui. E a verdade é que desde então, desde minha adolescência, eu tenho andado em santidade. La verità è che allora da quel giorno, dalla mia adolescenza, io sono riuscito a camminare sempre in santità. Eu tenho experimentado tanta vitória graças ao Espírito Santo. E ho sperimentato e sperimento ancora così tante vittorie grazie allo Spirito Santo. E eu não digo isso com arrogância, com orgulho, mas com muita, realmente, assim, simplesmente humildade de entender o que o Espírito Santo faz. E non dico questo con arroganza o con orgoglio, ma solo con umiltà nel comprendere quello che può fare lo Spirito Santo. Que eu nunca mais vou cair nos pecados que eu caí. Io mai più cadrò nei peccati in cui cadevo. Eu não Wow! vou voltar do Egito, que Deus me livrou, nunca mais. E io non tornerò da dove Dio mi ha liberato, mai più. E essa é uma das importâncias, né, do discipulado. Essa geração precisa acreditar que é possível
né? Vencer a Babilônia. Questo è una delle cose importanti del discepolato. Questa generazione devi comprendere che è possibile vincere Babilonia. O diabo faz a nossa geração acreditar que não tem como vencer tentação, que não Il tem como vencer diavolo pecado. vuole far credere alla nostra generazione che non puoi vincere la tentazione, non c'è un modo. Porque muitas vezes essa geração tem tentado lutar sozinha. Perché molte volte la nostra generazione sta cercando di lottare da sola. A gente tá numa era onde tudo você pode olhar no Google, pesquisar você mesmo, né? Siamo in questa era dove possiamo guardare tutto su Google, no? Quindi puoi fare tutte le tue ricerche. Mas não existe cura nisso. Existe cura em se abrir com outra pessoa, um mentor, uma mentora, né? Ma non esiste guarigione solo nella ricerca su Google. Esiste guarigione quando tu ti apri con un mentore, con una persona che ti discepola. A Bíblia fala que se nós queremos perdão, nós confessamos, né, os nossos pecados ao Senhor. La Bibbia dice che se noi vogliamo essere perdonati, confessiamo i nostri peccati al Signore. Mas que se queremos cura, confessamos aos nossos irmãos. Ma se invece vogliamo guarigione, dobbiamo confessare ai nostri fratelli. Então todo mundo sabe que o discipulado é maravilhoso. Quindi tutti sanno che il discepolato è meraviglioso. Mas se você prestar bastante atenção nas escrituras, Ma se tu guarderai attentamente le scritture, vai perceber que Deus é um Deus que gosta muito de famílias. tu capirai che a Dio piacciono molto le famiglie. Sempre fala de famílias. Lui parla sempre di famiglie. Ele tem um coração por famílias. Lui ha un cuore per le famiglie. Ele olha para Abraão, seu amigo, e ele diz: através de você, Lui guarda Abramo, suo amico, e gli dice: attraverso di te vou abençoar todas as famílias da terra. io benedirò tutte le famiglie sulla terra. E a gente ainda vê isso com a cruz, né? Que ela aponta para o céu e a terra, juntando a gente com Deus. E também ao nosso próximo, né? Tipo, um lado pro outro. Então, É verdade. Noi possiamo guardare la croce come un esempio, no? Perché punta verso il cielo e nei lati verso le persone, quindi abbiamo bisogno gli uni degli altri. E você, Pri, conta uma história aí de luta vencida com discipulado. sim. Sergio, racconta anche tu una storia di una lotta vinta, molto bello. Muitas vezes eu acho que quando eu era adolescente, até jovem, eu tinha umas atitudes que não eram legais. E às vezes nem eu percebia que eu estava sendo rude. Molte volte mentre ero adolescente, insomma, iniziavo a entrare nella gioventù, avevo delle attitudini che non erano carine, però neanch'io me ne accorgevo. Uhum. E a minha mãe, como é minha discipuladora, não só ficava passando a mão por cima disso. Ela me chamava e falava, tipo, olha, lembra desse dia? E mia mamma, come il mio mentore, non è che mi accarezzava su queste cose, mi chiamava e mi diceva: ti ricordi quel giorno? Uhum. E ela podia usar as duas cartas, né? Como sua mãe, tô te corrigindo, e como a sua discipuladora. La verità è che potevo usare proprio due carte, poteva dire ti correggo come mamma e ti correggo come mentore. Uhum. E por causa de todo aquele respeito que eu já tinha criado com ela, aquele vínculo de amizade, virou mais fácil para mim receber aquela correção, né? E per via di quella amicizia che avevo già creato con lei, è diventato molto più facile per me ricevere la sua correzione. Uhum. E entender, nossa, eu estava errado mesmo, e eu preciso mudar isso. E comprendere, wow, stavo davvero sbagliando, io devo cambiare in questa cosa. Perdão. Pode continuar. E em vez de ficar chateada e não querer mais falar sobre o assunto, eu aprendi a pedir para ela continuar pegando no meu pé e ficar de olho em mim, me ajudar. Invece di sentirmi molto ferita e non voler più toccare in quell'argomento, gli ho detto no, stammi dietro e aiutami. Quindi gli ho dato libertà di entrare. È molto importante dar liberdade para eles, né? Exatamente. E entender que se você estiver andando em amor, em santidade, em pureza na sua casa, você vai transportar isso para o resto do mundo. Então é muito mais fácil. Quello che dobbiamo comprendere è che se tu vivi la santità e tu trabocchi di santità in casa tua, sarà molto più facile portare questo fuori da casa tua. E é um lugar muito melhor para consertar essas coisas, porque você não está exposto a todo mundo, né? Então é um lugar perfeito, ideal para trabalhar nas coisas feias. E quindi in famiglia è un luogo ideale per lavorare sulle cose brutte, perché non sei in mezzo a tutte le persone, quindi è un luogo molto favorevole. Exatamente. Então, graças a Deus eu também consegui andar muito vitória. E voglio ringraziare Dio perché anch'io sono riuscita a camminare davvero in vittoria.
E eu continuo querendo tipo, sempre pular com ela no telefone, falando com as pessoas, pra ficarem na minha volta, né? Tipo, me policiando, me ajudando a melhorar mais e mais, né? E io continuo sempre a chiamarla perché voglio che le persone che siano attorno a me possano correggermi, possano aiutarmi perché voglio crescere. Quanto é importante criar esse relacionamento amigo no discepolado? Sto chiedendo quanto è importante creare questo rapporto amico nel discepolato. Acho que muitas vezes as pessoas têm a noção errada, né, de amor e até de amizade. Io credo che molte volte le persone hanno una nozione sbagliata, sia dell'amore che dell'amicizia. Então, eu tive dificuldade no meu discipulado, às vezes, com meus pais, Quindi ho porque avuto difficoltà né, a a volte própria con i miei rigidez, genitori. Perché? por causa da rigidez, por Ah, causa da per, rigidez, firmeza, per via della rigidità, della fermezza, né, de chamar a atenção. quando mi chiamavano l'attenzione. De como a Priscila falou, não só ficar passando a mão, mas nos desafiar a lidar com os nossos problemas, né, e Perché crescer. anche loro non è che mi accarezzavano sempre, loro mi sfidavano a gestire i problemi. Eu lembro que um dia eu trouxe algo para os meus pais Mi ricordo un giorno che ho portato qualcosa ai miei genitori e não gostei do jeito que eles, né, foram severos comigo. e non mi è piaciuto il modo come loro sono stati rigidi con me quando gli ho raccontato questa cosa. Então eu saí da nossa conversa meio contrariado. Quindi sono uscito da questa chiacchierata un po' dispiaciuto. E eu não gostei muito da solução deles. E la verità è che non mi era molto piaciuta la loro soluzione. E enquanto eu estava debatendo dentro de mim, pensando que eu não devia ter falado para eles, E mentre dentro di me io lottavo e dicevo non vi avrei dovuto dire niente, o Espírito Santo me perguntou: lo Spirito Santo mi ha fatto una domanda. "Ô, Israel, se você do futuro viajasse no tempo para falar com você do passado, E ha detto, Israele, se tu fossi tu nel futuro e potessi fare un viaggio per parlare con te nel tuo passato, e você te dissesse que existia um jeito melhor de resolver isso, e tu ti dicessi che esiste un modo migliore per risolvere questo, mas o você do passado não quisesse ouvir e fizesse as coisas do jeito ruim, ma se tu del passato non avessi voluto ascoltare, facessi in un altro modo." eu falei, eu ia ficar indignado com o eu do passado. E io ho detto, io sarei stato indignato con il me del passato. O Espírito Santo me perguntou por quê. E lo Spirito Santo mi ha detto, perché? Falei, porque eu no futuro teria muito mais experiência, muito mais sabedoria e ia saber como lidar com a situação. Perché il me stesso nel futuro avrebbe avuto tanta più esperienza, tanta più saggezza e avrebbe saputo gestire questa situazione. E o Espírito Santo me perguntou depois disso: E lo Spirito Santo mi ha fatto questa domanda dopo questo. você entende então o que seus pais estão fazendo? Allora comprendi ciò che i tuoi genitori stanno facendo? Por que você não escutaria o conselho deles? Perché non avresti dovuto ascoltare i consigli dei tuoi genitori? E sabe, nós precisamos entender que no amor não existe só, né, passar a mão na cabeça. Noi dobbiamo comprendere che amore non vuol dire solo accarezzarti e dire che va tutto bene. Muita gente pensa que amor é ausência de conflito, A volte noi pensiamo che l'amore è l'assenza di conflitti que a amizade é ausência de conflito. e che anche l'amicizia sia l'assenza di conflitti. E a verdade não é essa. Ma la verità è che non è questo. É mais difícil È molto più difficile você, né, chamar a atenção de um amigo, né, ser grosso, né, firme com um amigo. correggere un amico, essere fermo con un amico. É muito mais difícil ser firme com os filhos e corrigir os filhos È molto più difficile essere fermi con i figli e correggere i figli do que simplesmente ser legal o tempo inteiro. che semplicemente essere super carini tutto il tempo. Né? Só que o amor não é o caminho mais fácil, La verità però è che l'amore non è la strada più facile, mas é o melhor caminho. ma è la strada migliore. E nós precisamos entender isso. E quindi noi dobbiamo assolutamente comprendere questo, Que é isso que nos faz crescer. che è questo ciò che ci farà crescere. São as provas e as dificuldades que realmente nos ensinam o que nós precisamos para a nossa In vida. realtà sono le prove e le difficoltà che veramente ci insegneranno ciò di cui abbiamo bisogno per fare la nostra strada.
E se nós não somos ensináveis, E se noi non siamo ammaestrabili, nós vamos perder muito tempo na vida. allora noi perderemo davvero molto tempo nella nostra vita. Então, a amizade é completamente essencial para o discipulado. Quindi l'amicizia è molto importante nel discepolato. E tão essencial é o verdadeiro entendimento de amor e amizade. E ancora molto più essenziale è la comprensione di cosa sia l'amore e cosa sia l'amicizia. Exatamente. E é importante também não cobrar dos seus pais uma perfeição também, né? Tipo, Ed è molto importante non richiedere dei tuoi genitori poi una perfezione. exatamente. E acreditar sempre que Deus, ele vai cooperar tudo pro bem. E credere che Dio farà in modo che tutto concorra al bene. Então, mesmo se nossos pais falarem com tanto de amor, forem brutos ou fizerem alguma coisa errada com a gente, E quindi anche se i nostri genitori in quel momento hanno mancato d'amore, hanno fatto qualcosa di sbagliato con noi, se a gente sempre responder aquilo com respeito e fazer a nossa parte para ser bons discípulos, bons filhos, noi Deus vai dovremmo comunque rispondere con tanto rispetto e fare la nostra parte per essere buoni discepoli e buoni figli. Deus honra isso, né? Ele não passa despercebido nos olhos dele. Dio onorerà molto questo. Questo non passa così davanti agli occhi di Dio. O Senhor nos ensina que Ele quer reunir o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Il Signore ci insegna che vuole unire il cuore dei padri ai figli e dei figli ai padri. O sonho de Deus para você é que você possa viver um bom relacionamento com os seus pais. Il sogno di Dio per te è che tu possa vivere un buon rapporto con i tuoi genitori. E entenda que você jamais vai responder sobre como seus pais te tratam. E dovete comprendere che voi non risponderete mai per il modo in cui i vostri genitori vi trattano. Apenas sobre como você trata seus pais. Voi risponderete solo su come voi avete trattato i vostri genitori. Eu não tenho controle sobre como as outras pessoas vão me tratar. Io non posso controllare il modo con cui le altre persone mi tratteranno, Somente sobre como eu trato as pessoas. però posso invece controllare il mio modo di trattare con le persone. Então é muito comum as pessoas decidirem não serem filhos que honram seus pais. Quindi è molto semplice, molto comune che le persone decidano di non essere figli che onorano i propri genitori. É muito fácil filhos não buscarem discipulado com seus pais. È molto facile che i figli non vogliono il discepolato con i propri genitori. Porque eles pensam, meus pais não têm sido bons pais nisso ou naquilo. Perché pensano, i miei genitori non sono buoni genitori in questo punto o in quest'altro. Ah, não, meus pais não me tratam como eu gostaria de ser tratado. Ah, ma i miei genitori non mi trattano come io avrei voluto essere trattato. Mas a verdade é que isso não é minha responsabilidade. Ma la verità è che questa non è una mia responsabilità. A única pergunta que eu tenho que fazer L'unica domanda che devo fare é: será que eu tenho tratado meus pais como eles gostariam de ser tratados? è: ma io sto trattando i miei genitori come loro avrebbero voluto essere trattati? Essa é a única responsabilidade sobre a qual eu tenho controle. Questa è l'unica responsabilità sulla quale io ho il controllo. Então, de certa forma, não importa se meus pais estão fazendo os trabalhos dele. O que eu tenho que me perguntar é sobre eu fazer o meu trabalho. E quindi in un certo modo non mi deve importare se i miei genitori stanno essendo buoni genitori. Io mi devo preoccupare se io sto essendo un buon figlio, come io sto trattando loro. E como a Priscila falou, isso nunca passa despercebido para E Deus. come ha detto Priscilla, questo non passerà mai in vano agli occhi di Dio. Se nós obedecemos o que o Senhor nos comandou a fazer em honrar os nossos pais, Se noi ubbidiamo ciò che Dio ci ha comandato di fare, onorando i nostri genitori, seremos honrados pelo Senhor. noi saremo onorati da Dio stesso. Essa é a maior recompensa disso. E questa è in assoluto la più grande ricompensa in tutto E questo. muitas vezes a gente quer mudança, queria ser tratado diferente. Molte volte noi vogliamo dei cambiamenti, vorremmo essere trattati in un modo diverso. Ah, porque as pessoas não me tratam como eu gostaria. Ah, le persone non mi trattano come io vorrei essere trattato. E se nós temos essa mentalidade egoísta, Se abbiamo questa mentalità egoista, acabamos perdendo a chance de poder ser mudança. noi stiamo perdendo la chance di essere cambiamento. O amor é irresistível. E l'amore è irresistibile.
Quando alguém te trata com amor, né, com honra, com carinho. Quando qualcuno ti tratta con amore, con onore, con affetto, O verdadeiro amor que nós recebemos de Jesus con il vero amore che noi riceviamo da Gesù e decidimos repartir isso, né, com o mundo, com a nossa família. e decidiamo condividere questo con il mondo, con la nostra famiglia, É apenas uma questão de tempo que esse amor se espalhe nessa família. è solo una questione di tempo, questo amore si spargerà nella propria famiglia. Nós vemos isso, Paulo escreve, né, em suas epístolas, dizendo: esposas, honrem a seus maridos. Noi vediamo che Paolo scrive nelle sue epistole, moglie, onorate i vostri mariti. E assim eles vão vir para Cristo. E dice così loro verranno a Cristo. Então nós precisamos sempre orar e amar a nossa família. E quindi noi dobbiamo pregare e dobbiamo onorare la nostra famiglia. E a verdade é que o que o Senhor tem para famílias, né, com esse discipulado em família tão especial. E la verità è che quello che Dio ha per le famiglie, questo discepolato in famiglia, è davvero così speciale. Tão especial. Uau, super bella. E como vocês, quando receberam grandes nãos, como vocês reagiram? Lhe sto chiedendo, quando hanno ricevuto grandi no, tem uma história onde vocês receberam tipo não? E lhe sto chiedendo se c'è una storia dove hanno ricevuto un no secco, com'è che hanno fatto? Eu tenho uma história bem bestinha, assim, porque Ou una storia un po' ridicola. eu lembro quando eu era bem adolescente, uns 13 anos, Ero proprio all'inizio dell'adolescenza, 13 anni. eu queria muito usar uma legging que era bem apertada. Io volevo usare una fuso, un pantalone molto stretto. E com uma camisa que era compridinha, mas não tanto para E legging. con una camicia che era un po' lunga, ma non era poi così tanto lunga da coprirmi. E os meus pais falaram que não deveria usar, que só com uma coisa mais comprida, né? E i miei genitori hanno detto che non dovevo usare quei pantaloni solo se mettevo una camicia più lunga. E eu achava isso tão ridículo, tão assim, sem noção e tal. E io trovavo questo così ridicolo, così senza senso. E eu lembro que meus pais foram muito bons em me explicar os motivos dos nãos deles. E mi ricordo che i miei genitori sono stati sempre ottimi nello spiegare i motivi che avevano. Eu aprendi desde pequena que não era não, e eles não precisavam se explicar, mas porque eles me amavam, eles queriam que eu entendesse. E quindi ho imparato da quando sono piccola che il no è no e non c'è bisogno di una spiegazione, ma che loro avrebbero voluto spiegarmelo perché mi amavano molto. Então, meu pai me explicou muito, passou horas me explicando, uma garota de 13 anos. E quindi il mio papà ha passato un lungo tempo, ma ha passato ore spiegandomi i motivi. Ero una ragazzina di 13 anni. Até explicando que se a cultura fosse diferente, várias assim, coisas que poderia ser o caso que eu poderia usar, mas que na nossa situação não poderia. E quindi mi ha spiegato anche se fossimo anche in un'altra cultura, magari in un certo luogo potrei usarlo, ma in quell'occasione no. E eu finalmente entendi e eu fui tão grata à decisão deles. E io la verità è che alla fine ho compreso, sono stata così grata per la loro decisione. E grata pela paciência deles tentarem conversarem por muito tempo. Ed ero anche grata per la loro pazienza, perché hanno preso davvero tanto tempo per parlare con me. E teve outras situações onde não tínhamos aquele tempo e eles falavam, olha, agora obedece e depois a gente pode conversar sobre. E poi ci sono state altre situazioni dove non avevamo tutto quel tempo per la spiegazione, dicevano adesso tu ubbidisci e poi se vuoi in un secondo momento potremmo parlarne. Então eu sou muito grata pela a paciência deles explicarem bastante tempo. Quindi sono davvero grata perché avevano proprio pazienza nello spiegarmi le cose. Você, Isra? Eu várias vezes, né, tive vários nãos dos meus pais, mas alguns deles foram Varie volte cruciais. ho avuto vari no da mio padre. Mas alguns deles foram cruciais para minha jornada. Ma alcuni dei no dei miei genitori sono stati cruciali per la mia vita.
Eu lembro quando eu estava chegando no ensino médio, Mi ricordo quando stavo arrivando a studiare alle medie eu tinha escolhido uma escola que tinha também um curso técnico. e avevo scelto questa scuola che aveva anche un corso tecnico. E essa escola tinha um concurso, uma seleção, um teste que você E precisava in questa passar. scuola noi avevamo un concorso, una selezione, un test. Eu estava muito tranquilo, porque eu ia passar, estava estudando bastante. Ed ero molto tranquillo perché ho detto passo, ovviamente, perché sto studiando tanto. E no dia que eu acordei para ir fazer minha prova, E nel giorno che mi sono svegliato per andare a fare questo esame per entrare alle medie, meu pai levantou também mais cedo do que o costume. mio padre si è alzato presto, prima di quanto è abituato ad alzarsi, E ele me disse: Israel, eu não quero que você vá fazer essa prova. e mi ha detto: Israel, non voglio che tu vada a fare questo esame. Para mim foi estranho, porque até então eu tive a permissão deles. Per me era strano perché fino ad allora mi avevano dato il permesso di fare quel test. Então eu fiquei surpreso. Allora ero sorpreso Eu perguntei: pai, eu posso perguntar por quê? e gli ho detto: papà, posso domandarti il perché? Ele falou: eu não sei te explicar, E lui mi ha detto: io non ti so spiegare, mas eu sinto o Espírito Santo falando claramente comigo. ma io sento che lo Spirito Santo mi sta dicendo in un modo chiaro. Ele falou: eu peço que você confie em mim neste momento. E voglio solo chiederti di fidarti di me in questo momento. Eu, né, realmente escutei o não dele, nem fui fazer a prova. E ho ascoltato il suo no e non sono andato a fare quel test. Então, o que o Espírito Santo falou com ele Quindi quello che ha detto lo Spirito Santo a lui é que eu ia me desviar do meu propósito è nessa che escola. io mi sarei sviato dal mio proposito facendo quella scuola. E eu confesso que eu fiquei até um pouquinho ofendido quando eu escutei isso. E voglio confessare che sono rimasto un po' offeso quando ho ascoltato questa spiegazione. Mas Deus sabe mais. Però Dio sa di più. Então eu decidi, né, obedecer primeiro E quindi ho deciso prima di ubbidire e entender depois. e di comprendere dopo. Muitas vezes quem quer entender primeiro Molte volte chi vuole comprendere per prima perde a chance de obedecer. perde la chance di ubbidire. Então eu obedeci e anos depois, né, eu fui para uma outra escola E logo em quindi l'ho seguida. ubbidito, anni dopo sono andata in un'altra scuola E anos depois eu percebi o como aquilo foi orquestrado por Deus. e anni dopo ho compreso come Dio aveva orchestrato tutto. Porque a escola que eu acabei indo, Perché la scuola dove sono andato a finire eu não fui só como um aluno, eu fui como um missionário. non sono andato solo come un allievo, ma sono andato già come un missionario. Eu brinco que eu fui disfarçado de aluno. E quindi io scherzo sempre che sono andato così, facendo finta di essere un allievo. E nessa escola eu conheci pessoas que eu pude trazer para Jesus, E in questa scuola ho conosciuto delle persone che ho portato a Gesù, que viraram irmãos, que fazem parte dos meus amigos até hoje. che sono tipo fratelli per me, che appartengono agli amici che ho fino ad oggi. E eu pude testemunhar a pessoas E ho potuto testimoniare a delle persone que realmente puderam vir para mais perto de Deus por causa disso. che veramente sono potute venire più vicino a Dio proprio per via di quella Então, cosa. se fosse só pelas pessoas que eu pude levar a Jesus naquela escola, Se fosse stato solo per le persone che ho potuto portare a Gesù in quella scuola, já valeria a pena não ter ido para aquela outra escola. già valeva la pena non essere stato in quell'altra scuola. Então, esse foi um não, que eu decidi obedecer primeiro e entender depois. Questo è stato un no, ho deciso ubbidire prima e poi comprendere dopo. E valeu a pena. Muito legal. E deu valso a pena. Eu lembro de uma situação muito legal, onde a gente estava num congresso, eu estava lá na igreja, e teu pai, os pastores queriam estar com teu pai, e teu pai tinha combinado que ele ia lutar com você em casa. E eu lembro que eu ouvi essa conversa, você tinha 12 anos, ele chamou você e falou: olha, Israel, é o seguinte, essa noite é tua, você decide, os pastores querem sair comigo, mas se você falar não, eu não vou. E eu amei a ideia de quanto
ele manteve a palavra também com você e quanto isso seja importante. Eu vou traduzir, daí você responde quanto é importante. Vi sto dicendo che una volta ero in una loro, ho raccontato questo anche in chiesa, in una loro conferenza, il papà aveva preso un appuntamento con lui per lottare, lui aveva 12 anni, io ho assistito alla scena e quindi tutti i pastori volevano stare con suo papà perché c'era la conferenza e il papà è andato, ha chiamato Israel di fianco e gli ha detto: figlio, io ho un appuntamento con te, tu deciderai. Se tu mi dirai che io preferisci che io lotti con te, io lascio i pastori perché tu sei più importante. E quindi gli stavo dicendo quanto è importante per un genitore, anche per un mentore, mantenere la parola data. O que nós vivemos em família Quello che abbiamo vissuto in famiglia influencia como nós experimentamos a fé. ci influenzerà come noi sperimentiamo la fede. Deus se revelou para nós como Pai. Perché Dio si è rivelato per noi come un padre. Ele nos enviou o Filho. Ci ha inviato suo figlio. E o Espírito Santo, nosso grande consolador. E lo Spirito Santo è il nostro grande consolatore. Que gera vida. Che genera vita. E a gente vê como peraí, se Deus é o Pai. E quindi noi vediamo, aspetta un attimo, se Dio è un padre. Jesus é o Filho. E Gesù è il figlio. Será que o Espírito Santo é a mãe? Lo Spirito Santo sarà tipo una mamma. E engraçado que quando a gente olha para a Escritura, a gente vê esse papel materno, né? Ed è simpatico perché quando guardiamo le scritture assolutamente vediamo questo ruolo materno dello Spirito Santo. Né? Ninguém consola como mãe aqui na Terra. Nessuno consola una persona come una mamma sulla terra. Agora, é difícil para nós pensar na Trindade desse jeito, porque a gente acaba pensando na Trindade a partir da família daqui. È difficile per noi pensare alla Trinità in questo modo perché noi abbiamo come modello la famiglia terrena. Mas é o caminho inverso, é a família daqui que Ma è la strada é inspirada na inversa. família de È la lá. famiglia qua sulla terra che deve assomigliare alla famiglia là in cielo. Né? Jesus decidiu explicar o relacionamento que ele tem com a sua igreja como um casamento. Gesù, per esempio, ha voluto spiegare il rapporto che ha con la sua Chiesa parlando di rapporti. Então, fé e família caminham juntinhos. Quindi la fede e la famiglia camminano insieme. Então, quando o diabo quer tanto destruir famílias, não só porque ele quer destruir o projeto de Deus, Quindi il diavolo vuole così distruggere la famiglia, non solo perché vuole distruggere i progetti di Dio, mas porque quer destruir o nosso entendimento ma vuole distruggere la nostra comprensione do nosso relacionamento com Deus. del nostro rapporto con Dio. Então, é muito importante que cada um de nós a gente possa cumprir o nosso papel dentro de um lar. Quindi è molto importante che ognuno di noi possa portare a compimento il nostro ruolo dentro la famiglia. Eu sei que isso é um testemunho que poucos podem dar, Io so che questa è una testimonianza che pochi magari possono dare, mas eu nunca vi o meu pai voltar atrás da palavra dele. ma io non ho mai visto mio padre tornare indietro a una parola data. Eu nunca vi meu pai não cumprir com o que ele prometeu. Non ho mai visto mio padre non portare a compimento qualcosa che ci aveva promesso, Mesmo quando lhe custava muito. anche quando gli costava tantissimo quella promessa. E ele sempre me dizia E lui mi diceva sempre sobre, né, o que está escrito na Bíblia, que aquele que jura, quello che sta scritto nella Bibbia, quello che giura, mesmo com dano seu, não muda. anche se ha proprio danno, non cambia idea. Então, no meu relacionamento com meu pai, Quindi nel mio rapporto con mio padre eu não preciso de um atestado, non ho bisogno di un attestato, não preciso de um documento assinado. non ho bisogno di un documento firmato. Quando ele me diz alguma coisa, Quando lui mi dice qualcosa, eu sei que está dito. io so che è stato detto. Então, quando eu leio na minha Bíblia Allora quando leggo nella mia Bibbia que Deus não volta atrás com sua palavra, che Dio non torna indietro alla parola che ha dato, eu tenho tanta facilidade de crer nisso. ho così facilità nel credere in questo. Né? Tanto eu como a Priscila, nós já fizemos cada decisões malucas nessa vida. Sia io che Priscilla abbiamo fatto così delle decisioni pazze, Simplesmente porque Deus nos disse. semplicemente perché Dio ha parlato. Então, é muito importante que a gente possa realmente buscar ser na nossa família como o Senhor quer que a gente seja. Quindi è molto importante che noi possiamo cercare di essere all'interno della nostra famiglia come il Signore vuole che possiamo essere. Faz parte da minha oração de todos os dias que eu
eu oro para ser mais parecido com Jesus. Appartiene alla mia preghiera di ogni giorno, prego sempre di essere più simile a Gesù. E eu sempre pedia para ser um amigo mais parecido com Jesus. E sempre chiedevo di essere un amico più simile a Gesù. Né, quando já estava mais perto de começar a namorar com a Pia, comecei a orar muito para ser um namorado, né, para ser um marido como Jesus. Quando si avvicinava il momento di essere fidanzato di Priscilla, io chiedevo a Dio di essere un fidanzato, un marito come Gesù. Mas aí eu percebi também que Jesus é o filho perfeito. Ma poi ho compreso che Gesù è un figlio perfetto. Então comecei a orar também para ser um filho como Jesus. Allora ho incominciato a chiedere a Gesù di essere un figlio come lui. E é verdade que a gente tem literalmente um referencial de outro mundo. Ed è vero, il nostro punto di riferimento viene da un altro mondo. Para como devemos tratar e servir e amar, né, as nossas famílias. Per come noi dobbiamo trattare, servire e amare le nostre famiglie. Então é muito importante que a gente honre a nossa palavra. É molto importante che possiamo mantenere la parola data. Gente, muito legal, voou essa hora, muito, Voou, né? muito bom. Sto dicendo a loro che è volato il tempo, grazie, muito obrigada. A gente vai fazer outros, porque eu vejo que a meninada aí, vocês são um ótimo exemplo para eles. Então, o mundo precisa de exemplos. Amém. A gente está muito feliz que mesmo pela internet ou longe, vocês estão conseguindo chegar até aqui na Itália no coração de várias pessoas. Sto dicendo che il mondo ha bisogno di esempi e loro sono un ottimo esempio anche su internet e da lontano stanno arrivando nel cuore delle persone. Fala para eles quantos anos vocês têm. Estou chiedendo di dirvi quanti anni hanno. Eu tenho 24 e você tem 21. Israele ha 21 anni e lei ha solo 24. Ragazzi, sono due giovanissimi. Avete visto quanta saggezza c'è nella loro bocca? Quindi ragazzi, non dovete aspettare di avere 200 anni per essere quello che Dio vuole che voi siete. Potete essere quello che Dio vuole che siete adesso, in qualsiasi età. Queridos, um super abraço. A gente está se devendo uma aurora boreal, hein? Saindo desse lockdown, nós vamos para lá. Depois, come vai chamar? Priscilla è incinta, vero? Você tá grávida? Come si chiama? Eila Maria. Allora, è una bambina e si chiamerà Eila Maria. Então, gente, um super abraço. A gente vai estar seguindo vocês para festejar com vocês e com a filha de vocês, com a certeza que vocês vão reproduzir na vida dela Amém, tudo amém. que os pais de vocês colocaram em cima de vocês. Muito obrigado mesmo. A gente vai fazer tesouro dessas palavras. Amém. Muito obrigada. Vocês me Obrado inspiram, você É me verdade. inspira demais. Demais, Muito demais. obrigada. Perché noi li ispiriamo tanto che io li ispiro, siamo amici. A gente tá Nós com amamos saudade, viu, tanto gente? vocês, Vem sim. logo A gente visitar. também, a gente também. Vedete che Demais. abbiamo nostalgia, vogliamo vederli presto. Um abraço enorme para vocês. Abraço, Foi Zé. Abraço. Muito Sabor. obrigada. Ragazzi, Ciao, ciao. salutateli voi che siete lì, amici loro. Mettete qua il vostro saluto sotto. Sta finendo la nostra diretta. Domani noi avremo il pastore Sabà Liberao, amico loro, che ci parlerà di un tema pazzesco, la sindrome del figlio prodigo, una delle prediche più belle che abbia mai sentito. Domani alle 6, quindi saremo qua a vedere perché le persone vanno via dalle chiese, super importante. Gente, beijo enorme. Beijão, Beijamos Zé. vocês. Abraço. Tchau. Amamos vocês. Ciao ciao. Tchau, tchau. Ragazzi, una delle prediche più belle domani non ci sarà una chiacchierata, è solo una predica. Loro sono pazzeschi, bellissimi, dei tesorini, con un'educazione pazzesca. Come diceva ieri il pastore Rebecca, devi essere un genitore molto d'esempio perché il figlio possa, non perfetto, ma specchiarsi in te. Quindi ricordati che leadership è influenza. Se tu vuoi influenzare bene i tuoi figli, lavora molto su di te e il resto avverrà. Domani alle 18 non perdete, perché le persone vanno in chiesa, vanno via dalla chiesa e perché noi potremmo andare via di una chiesa. La sindrome del figlio prodigo domani alle 18 e domani alle 7:30, no, è giovedì alle 7:30 abbiamo la special night, questo vi dico domani. Un abbraccio, ciao ciao.